Estamos começando mais um podcast do Motor1.com. Hoje nós vamos falar sobre uma marca que transformou o segmento de picapes no Brasil. Ela chegou ali meio quietinha e hoje é um símbolo de status até, né? Invadiu o agro, várias feiras, vários eventos, aí todo mundo andando nessa picape. Ao meu lado aqui, Diogo Oliveira. Fala pessoal, tudo bem? E para falar, quem poderia falar mais, melhor, trazer informações de bastidor, segredos talvez? É assim que a gente espera, né? Juliano Machado, vice-presidente da RAM para a América do Sul. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Seja bem-vindo. Muito bom. Eu que agradeço a vocês aí, toda a audiência. Vamos ter uma conversa bem legal hoje. Não, aqui é tranquilo, viu? Você fala os segredos, a galera fica toda feliz. Mas se a gente conta os segredos, acaba a história. Então vamos devagar. Mas, Juliana, acho que começando do começo, né? Quando a RAM chegou no Brasil, praticamente não existia esse segmento full size. Uhum. Hoje, quando a gente fala em full size, tem algumas opções, mas acho que a principal marca é a RAM. Como foi esse começo? Como que é hoje, né? Do começo a hoje, esse segmento para você? Ele é um segmento bastante desafiador, né? Não é um segmento fácil, porque nossos clientes são profundos conhecedores, né? Conhecem muito dos nossos veículos. E a gente, desde o começo, teve diversas dificuldades. E primeiro, quando a gente começou a trazer 2500 começou lá em 2005, 2006. Depois ela ficou um tempinho fora do mercado e a gente reinvestiu para valer na marca a partir de 2018, 2019. Quando a gente trouxe novamente a 2500 já nessa versão mais nova, né, mais atualizada. E tem diversas dificuldades, né? Um caminhão, carteira C, a partir de carteira C, né, C ou D, velocidade nas rodovias. Então tudo isso a gente tinha que explicar para os clientes, né? Muitas vezes as pessoas não sabiam, muitas pessoas acabavam comprando uma 2500, não sabia que precisava de uma carteira. Então assim, é um segmento bastante desafiador. Você imagina que uma peça de RAM 2500, 3500 para guardar num armazém é uma peça enorme, né? São valores altos, né? Bastante altos aí quando a gente fala de manutenção, peça de reposição, lataria, funilaria, tudo isso é bastante custoso, de certa forma, comparado com um veículo menor, né? Então tudo isso foi um desafio no começo. Acho que agora a gente entrou num bom momento, onde o público já entendeu os desafios, as dificuldades, a carteira que ele precisa ter para dirigir esses veículos, né? Então está indo bem agora. Você fala que é custoso em relação ao estoque de peça, manter tudo isso. Você precisa ter estoque, né? Bater um carro desse, eu tenho um acidente com um carro desse, você vai precisar repor rapidamente. Então é um desafio, né? Um desafio que até para nós como empresa a gente não estava acostumado, né? A gente tinha peças muito menores, né? Você precisa reorganizar completamente seus armazéns, por exemplo, né? As concessionárias precisam reorganizar todos os seus almoxarifados de peças, porque as peças são muito grandes, né? Esse começo, os clientes, vocês sentem que eles vieram de marcas de picape para picape ou vieram de segmentos de SUV de luxo, por exemplo? Teve muito os SUVs grandes também, muito naquela queda dos SUVs diesel lá no passado, 2018, 2019. Muita gente acabou migrando para essa possibilidade, né, de ainda ter um motor diesel, mas a imensa maioria veio de picapes de outras marcas, né? Eles vieram de outras picapes menores para essas picapes 2500, 3500. Eu fiquei assim, fazendo uma retrospectiva, né? A RAM, ela aqui no Brasil era uma marca assim, bem pequenininha, discreta, um volume muito baixinho e um segmento assim isolado, praticamente. Quando a gente fala em mercado, volume, emplacamentos. E teve uma transformação muito grande nos últimos anos, né? Queria que você falasse um pouco dessa mudança e do quanto a marca puxou e como isso evoluiu para a gente chegar no estágio que a gente está hoje. É claro que se a gente pega e olha friamente ali número, quem puxa as vendas da RAM é a Rampage, que é um veículo feito aqui no Brasil, é outra categoria, mas todas as full size realmente incorporaram assim nos últimos anos, né? O que você atribui esse crescimento e como que foi essa transformação dentro da marca RAM aqui no Brasil?
Eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que primeiro tem toda uma estratégia que foi desenhada por trás, né? Como a gente começar com as picapes maiores para depois chegar nas picapes menores. A gente costuma sempre falar que a gente desenhou essa estratégia do campo para a cidade, né? Então, primeiro a gente conquistou esse agro, esse campo, que nos deu a base do que seria a RAM. Depois a gente veio se aproximando das cidades, a gente fala das regiões metropolitanas, os grandes condomínios em volta das cidades, né? Isso com a 1500. A 1500 nos possibilitou uma entrada muito próxima da cidade e a Rampage nos trouxe para dentro da cidade, né? Hoje 70% da população brasileira mora nas cidades ainda, né? Então quando a gente começa a conquistar as cidades e principalmente as grandes cidades, esse volume começa a crescer. Hoje quem dirige uma Rampage se sente dentro de uma 3500 ou de uma 1500, né? Tem muitos elementos lá em comum e está dentro de uma RAM e está dentro dessa família de produtos, né? A gente, como cliente, como atendimento, não existe nenhuma distinção. Do mesmo jeito que a gente atende um cliente de Rampage, a gente atende um cliente de 1500, 2500, 3500. Então eu acho que é esse sentimento de família aí, de linha de produtos que possibilitou esse crescimento. Eu tenho uma pergunta assim, que vem de encontro com o momento atual, né? Uhum. Por que a RAM demorou tanto para ter uma picape média? E aí ela vem, claro, agora com um produto bem desenhado, ali feito para essa categoria, para esse mercado, né? Todo pensado para ele. Mas por que antes não tinha já esse direcionamento? Na verdade, a gente sempre quis ter um carro, né? Mas a gente precisava se consolidar como marca. Então, como eu falei, aquele caminho de começar com a 1500, 2500, com as full size, com as grandes, e depois invadir a cidade, e depois entrar no segmento mais competitivo de todos da indústria automobilística brasileira, que é a picape média, né? É onde está o Mar Vermelho, né? Então, a partir do momento que a gente entrou e a gente foi bem nos outros segmentos, a gente decidiu entrar nesse segmento. Isso, com a chegada da Stellantis, tudo facilitou, né? O produto que a gente já tinha, como é que a gente adaptou esse produto que foi feito pela Stellantis junto com a Changan, deve ser uma pergunta próxima. Como a gente criou isso, a gente decidiu trazer isso para a RAM também, para realmente conquistar esse segmento. E assim, o nosso objetivo aqui não é ser líder, não é ser melhor do que todo mundo, é a gente competir nesse segmento. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos entrando com um produto extremamente competitivo dentro do segmento mais cruel, aí, mais mar vermelho da indústria de picapes no Brasil, né? Eu tinha suspeitas em relação à Dakota, justamente por ser um projeto derivado da Changan, em parceria, né, desenvolvido ali, mas uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, se tem a mão da Stellantis, a coisa é diferente, né? Então, o produto, ele, assim, trouxe tudo que eu não imaginava, né? Então, tem um posicionamento ali, realmente, que a marca faz a diferença. Mas como que é essa relação com a Changan? Na verdade, essa relação ela é antiga, né? Ela começou lá atrás, ainda através da Peugeot, né? Depois da fusão, a gente trouxe essa relação. Existem algumas partes ainda que são fornecidas via China, mas a gente produz esse carro na Argentina, né? Esse carro é produzido em Córdoba. Uma parte importante desse carro nacionalizada já. Inclusive a gente vai começar a produzir um motor lá na Argentina agora também para facilitar essa logística. Por que a Argentina? Porque a Argentina é um hub de picapes fortíssimo, né? Mão de obra, conhecimento, fornecedores, logística, tudo mais. Então a gente já produz esse carro lá e é uma parceria que funciona, Quem sabe algum dia vai ter alguma outra coisa, algum outro produto. Acho que hoje a história do chinês ou não chinês caiu por terra, né? Acho que não existe mais essa história. Os veículos têm componentes globalizados. E a gente está falando de um projeto global. Então, antes era um demérito, né? E hoje, quando você fala que tem uma sinergia com uma marca chinesa, vira um atributo, né, mais respeitado de tecnologia, de avanço. E aproveitando ainda, né, nessa parceria, como que vocês veem a eletrificação dentro da RAM? A gente sabe que, não sei se essa plataforma ela já
comporta? Na verdade, sim, a eletrificação é uma coisa que a gente sempre estuda. A gente já até mostrou lá fora, vou dar o exemplo da RAM 1500, né? A RAM Charger. Isso, a RAM Charger, REV, né? O projeto chamava REV, no REV, inicialmente. É um projeto que já existe, a RAM já mostrou que ela sabe fazer, que ela pode fazer. E vai depender muito do momento, dos custos. Hoje não é uma demanda enorme desse tipo de cliente, tá? Acho que fica bem claro ainda, esse cara ainda é o cara do diesel, né? Sim, sim. Ou a cara é ainda do diesel, né? A hora que chegar o momento a gente vai estar pronto. Eu ia perguntar justamente dela, porque assim, quando a RAM apresentou essa picape, todo mundo falou, pô, mas ela não é elétrica, né? Ela tem um extensor de autonomia. Não... E hoje o mundo está caminhando para soluções mais para esse lado. Né? A gente vê a própria Leapmotor dentro da Stellantis trazendo. Então ela conseguiu fazer uma leitura muito mais precisa do que seria, né, o adequado, e já tem um produto. Então, ainda não, né? É o que você colocou. Eu acho que o dia vai chegar. Agora, se a gente está perto ou longe... Não sei dizer, nessa ainda vai categoria depender muito. Picape, talvez o 100% elétrico. Hoje, quando a gente olha uma autonomia de uma picape diesel, é muito grande, né? É muito grande. Ainda mais alguns aí que colocam tanques ainda maiores nos carros. A autonomia é muito grande. Enquanto o fazendeiro, a pessoa do agro mais distante, continuar tendo diesel na propriedade, abastecer o caminhão, o trator, etc., a picape vai continuar rodando no diesel. É claro que vão entrar fórmulas aí de eletrificação, MHV aí, mild hybrid ou HEV, seja o que for, ou até mesmo elétrica, mas são usos ainda específicos, né? Eu acredito muito que ainda o diesel seja a grande ferramenta, o grande combustível aí para essa indústria. Eu tive na China mais para o início do ano e eu conheci lá a Changan Hunter plug-in hybrid, né? Na verdade... Que é um REV também, ela já é um REV, assim como a Leapmotor. Exatamente, na verdade o que eu ia dizer é isso, ela não é plug-in hybrid como a gente está acostumado a ver aqui de outras marcas, né? Esse tipo de tecnologia, depois que a Stellantis trouxe a Leapmotor para cá, passou a fazer mais sentido. Faz sentido para a marca RAM também a gente ter esse tipo de tecnologia nos próximos anos aqui no Brasil? Não, se falar de, como eu disse, né, próximos anos, acho que a gente vai acompanhar. A tecnologia está à disposição. Acho que esse é o grande fato, né? Ela existe. Esse modelo da Changan aí, ela é um REV plug-in, ela tem tudo de interessante pro mercado. O que ela não tem ainda, o motor dela é gasolina, não é diesel. Então, mas enfim, isso vai chegar, acho que tem o seu momento, não é agora, mas uma hora isso vai chegar. Sabe uma coisa que é legal às vezes a gente começa a conversar e não tem muito produto para falar, aqui tem um monte, né? Então, de possibilidades, tecnologia, inclusive tem um aqui de 787 cavalos. A RAM é isso, né? Ela tem esse pé no agro, no luxo, mas tem também um lado mais visceral de esportividade, que é a TRX. E ela voltou agora, motor V8 e 787. Você já andou nessa TRX nova? Não, ainda não. Já vi o carro algumas semanas atrás, mas estava dentro do estúdio de design lá, não deixaram a gente dirigir, não. Mas ficou impressionante, o carro é impressionante. A gente viu os vídeos que foram divulgados aí recentemente, né? O carro é muito forte. Os Estados Unidos voltou muito para essa história dos grandes motores, né? E não só a Stellantis, como outras marcas estão voltando para os grandes motores. É um país que está indo para um outro caminho, né? Não está indo para o mesmo caminho da China. Acho que cada um está tentando achar o seu caminho aí. Mas o americano gosta muito, né? Gosta muito da força, gosta muito do torque, gosta muito da aceleração, né? Mesmo que as estradas você possa andar até 80 milhas por hora, 70 milhas por hora, ele gosta muito, né? O tem muito track day, tem muita coisa. Não, claro, o brasileiro também gosta. Que aqui é mais caro do que lá, mas sim. Inclusive a gasolina. Um produto desse é um produto mais para diversão do que para um uso funcional, né? Então acho que para a gente o americano acaba usando muito no dia a dia. Tem muito americano que roda de TRX no dia a dia nos Estados Unidos, né? Ele gosta realmente de ter aquele motor enorme, né? É interessante, é um jeito que é diferente, né? Nossas ruas, nossa infraestrutura é um pouco mais complexa para isso, né? A gente
teve aqui o contato com a geração anterior, era mais complicado sair do estacionamento, mas na rua ela passava por cima de qualquer coisa. Então era impressionante mesmo essa nova. Mas algum sinal de fumaça para o Brasil, assim? Não, na verdade, assim, eu nunca escondi isso, que é um desejo até pessoal, assim, de trazer esses carros, né? A gente tem muita complicação, né? Esses veículos foram feitos para o mercado americano hoje, né? Então, gasolina deles, normas de emissão deles, normas de barulho deles, que aqui é mais delicado, né? Você precisa ter o etanol, lá os 30% de etanol, quase 30% de etanol, quando regularizado, quando não é regularizado, pior ainda. Você tem que ter um nível de decibéis que você pode emitir, seu pneu tem que fazer um certo nível de ruído, é tudo bem difícil, né? Lembrando, esses carros, a TRX usa aquele pneu bem cravudão, bem barulhento, né? Então você tem umas dificuldades, como montadora, tá? Depois importação independente é um outro caminho. Então é bem complicado, mas assim... nós nunca deixamos de estudar, assim, é um desejo, nós não estamos lá ainda, mas assim, quem sabe um dia, né? Espero que a gente consiga. Esse ponto que você falou de legislação, emissão, ruído, tudo isso, vocês imaginam trazer um carro, né? Chegam lá, começam a fazer o estudo e isso barra muita coisa? Barra. Porque, na verdade, qualquer adequação para os nossos volumes, que são bem menores que o deles, é muito custoso, né? Em termos de engenharia, em termos de fornecedores, etc., logística. Então, é muito caro. Então, acaba não valendo a pena. A conta não fecha, no final das contas, né? A conta não fecha. Eu tenho que manter peça de reposição aqui durante 10 anos, né? Que é o que a legislação obriga. Então, é complexo. Não é fácil, não. Se fosse fácil, a gente estava trazendo já. Olha, a marca Ram, ela teve uma ascensão muito significativa aqui no nosso mercado, mas acompanhando e vendo a repercussão dos planos globais da Stellantis, que foram anunciados nos últimos dias, fica claro ali talvez uma colocação como uma marca mais global mesmo, mais expandida, né, do que uma região. Você atribui isso, por exemplo, à performance da Rampage, levando em conta, por exemplo, que outros mercados que não são muito consumidores de picapes maiores começam a olhar para essa categoria também? Eu acho que sim. Bom, primeiro, o Antônio Filosa, que é nosso CEO, sempre acreditou na marca, né? Quando eu falei de lá 2018, 2019, ele foi um dos grandes incentivadores. Então, ele gosta muito da marca, ele acredita, ele entende os nossos planos, né? A gente validou os primeiros planos estratégicos ainda quando ele era presidente aqui no Brasil, né? Para a América do Sul. Então ele conhece bem. E ele vê essa possibilidade. Assim, o mundo está se abrindo para as picapes, né? Cada vez mais. E olhando até outros mercados, África, Europa, a picape começa a entrar como uma opção, né? Então é isso. E é uma marca forte, né? É uma marca, assim, ela só tem coisas boas, na verdade, né? A imagem dela é muito boa, mundo afora. Então é esse o caminho. Vai ser, sim, já é, de certa maneira, mas vai crescer como uma marca global do Grupo Stellantis. Você falou agora de olhar para outros mercados. A gente teve aí alguns rumores nessa semana da Rampage ser uma opção para os Estados Unidos, seria vendida lá. Isso é possível? Não, é possível, foi anunciado, né? Assim, acho que não é nem rumor mesmo, foi na apresentação dos investidores, né? Foi falado que a Rampage vai ser vendida nos Estados Unidos. É uma Rampage brasileira ou vai ser produzida lá? Essa é uma das coisas que eu não posso te falar ainda. Na verdade, a gente tem diversos projetos com eles e a gente trabalha muito junto, né? Com o time lá dos Estados Unidos, então isso ainda a decidir. Mas vai ser muito rápido. A Rampage trouxe muita novidade, né, para a marca. Ela se estabeleceu ali em vários nichos. Foi a primeira flex, né, da Ram. O que a gente pode esperar de Rampage aí para os próximos anos? A Rampage vai continuar evoluindo, né? Acho que a gente tem um caminho é um carro muito recente ainda, né? A gente lançou esse carro faz 3 anos. Vai completar 3 anos ainda. É um carro muito recente, é um carro que está sendo extremamente bem aceito, né? É um carro que a gente tem
um valor residual na revenda muito bom. Então, ele vai ser um sucesso ainda há muitos anos, né? Claro que a gente vai evoluir esse produto, claro que a gente vai ter novos itens, claro que a gente vai ter novas motorizações, mas isso mais para frente. Quando chegar o momento, a gente volta aqui. Ano passado foram mais de 26 mil? Isso aí. A gente vendeu 26 mil Rans no total ano passado, né? 26 mil. A Rampage foi aí um pouco menos, acho que 23 mil, mais ou menos 2 mil Rampages mês que a gente vende. Nossa, é muito, hein? Bom, a gente está tendo nos próximos dias o lançamento da Toro híbrida leve, né? Com o sistema que a gente viu estrear no Renegade, no Jeep, todos feitos lá na fábrica. É um caminho natural a Rampage talvez ter uma opção no futuro com essa tecnologia, ou já seria um produto, por exemplo, para uma tecnologia mais evoluída? Porque a gente tem que considerar também que a marca Ram, ela vamos dizer assim, ela está um degrau acima tanto na minha visão de linha Jeep, quando a gente fala Renegade Compass, e também da Fiat Toro, né? Na verdade, assim, a Rampage ela tem um caminho independente da Fiat Toro, né? A Fiat Toro tem a estratégia agora da hibridização. A gente não tem isso nesse momento. A gente vai ter isso em algum momento. Não vou te dizer se é essa ou outra, mas assim, os caminhos a gente tem. E, de novo, a vantagem de estar num grupo do tamanho da Stellantis, de ter tantas marcas, de ter tantos países, tantas regiões, agora com Leap Motors, com tudo que a gente já tem lá nos Estados Unidos, com as tecnologias que foram desenvolvidas na Europa também, é que a gente pode fazer quase tudo, né? Vai depender muito da demanda, vai depender muito do custo. Esse negócio não pode fugir do que o cliente está acostumado a pagar, do que ele quer pagar, né? Então vai depender muito do custo, vai depender muito da demanda, vai depender muito do valor do combustível, do valor da eletricidade, seja o que for. Daí a gente vai ter esses projetos futuros. Mas assim, quando a gente fez esse plano, a Toro era sempre um veículo que ia até uma determinada faixa de preço para um determinado cliente, e a Rampage vinha para cima. Então é um pouco essa forma que a gente traçou isso lá no passado e a gente continua seguindo. Passar para a Dakota agora, né? Que chegou, trouxe um nome fortíssimo, né? Eu estava na apresentação do conceito lá, depois a picape em si. O que significa, né? Como foi para você resgatar esse nome icônico? Acho que eu falei um pouquinho lá no conceito, né? Para mim, acho que foi o projeto mais emocionante assim, que a gente fez nesses últimos tempos. Porque eu tenho uma identificação pessoal, de moleque mesmo, né? De Dakota. Moleque já mais velho. É uma identificação forte também com Dakota, né? Naquele final dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que todo mundo que via uma Dakota na rua fala, caramba, né? Que carro, que diferente. É um veículo que chegou a ter 10% de participação do segmento dele, né? Um veículo que tinha diversas carrocerias, né? Desde cabine simples, cabine estendida, cabine dupla, motorizações de gasolina, diesel. Então foi um produto que conquistou o brasileiro, né? Então, para mim, trazer isso foi uma coisa bem interessante, né? A gente levou vários nomes para testar quando a gente começou a olhar alguns nomes, e assim, a imensa maioria, se não quase a totalidade, falava em Dakota. É impressionante o recall que tem esse nome, né? E quando a gente começa a olhar, e foram pesquisados diversos clientes, né? E quando você começa a olhar, você fala, pô, não tem como botar outro nome, né? É a história da marca, né? E a gente gosta muito de trazer essa questão da história, né? A Rampage é isso, né? A Rampage foi uma picape da Dodge lá no passado também, em 1982. Aqui era um monobloco também. Então, assim, a gente trouxe esse legacy, né? Esse passado para a marca atual. Nosso cliente gosta muito e a gente tem muito prazer de fazer isso. Então, tá indo bem. Você falou de ouvir o cliente, né? Vocês já têm feedbacks, e acho que uma pergunta mais até pessoal, né? Você já tem um bom tempo na indústria, né? Veio também da FCA, depois virou Stellantis. O que um vice-presidente ele olha, né, nesse mercado que o consumidor não tem nem ideia que você olha? Eu acho que o que é interessante a gente começar a olhar são comportamentos em geral, né? Quando a gente trouxe a 3.500, todo mundo fala, poxa, para que uma 3.500? Você já tem uma 2.500, um carro ainda mais caro, não tem espaço. Mas quando a gente começava a olhar o tanto que o agro estava crescendo lá em 17, 18, 19,
é um cliente que estava super carente de um produto, né? Ele queria uma tecnologia, ele queria um luxo que ele não achava em nenhuma picape que existia no Brasil, né? A gente falou, pô, vamos lançar isso aqui, vamos lançar pela Longhorn. A Longhorn é o topo da cadeia alimentar aí das picapes, né? Dentro da RAM. Quando a gente trouxe isso, o cliente falou, poxa, a gente começou a vender mais Longhorn do que 2500. Falei, pô, tem alguma coisa estranha. Depois a gente começou a pensar na 1500, falando, já não existia mais a 1500 diesel lá fora, né? Que é acho que ainda um grande desejo. Ele falou, só tem a V8. Poxa, mas gasolina no Brasil, esse cara não anda com carro a gasolina. A gente começou a vender, o cara que tinha uma 3500, uma 2000, comprou também a 1500. A gente começou a trazer muitos clientes de carros esportivos, por exemplo, para 1500 V8. Por quê? Porque o brasileiro teve um pai ou avô em algum momento que teve um carro V8, ou algum vizinho mais endinheirado que teve um V8, e veio aquele negócio da memória do V8. Eu acho que a gente veio construindo essa história dessa forma, assim, olhando tudo que está acontecendo ao redor, os comportamentos. E como eu falei, a gente conversa muito até hoje com clientes, a gente é muito próximo aí dos nossos grupos de fãs, a gente faz muita pesquisa aí em focus group, etc., para entender o que está mudando no comportamento, né? Até por isso que eu posso te falar fortemente o desejo do diesel na picape média. Hoje, assim, é muito grande. Obviamente tem usos específicos que a gente também tem que estar observando, né? As coisas estão evoluindo, né? Então a gente precisa observar e acompanhar. Até os próprios chineses deram um passo para trás e falaram, opa, o diesel ainda fala mais alto aqui, né? Ainda fala. Não sei até quando, também não tenho... A gente olha indicadores, eu não tenho bola de cristal, né? Não sei até quando, mas por enquanto é diesel. Agora, uma pergunta, por exemplo, a gente vê muitas montadoras querendo morder uma fatia desse segmento, né? E muitas coisas em desenvolvimento, né? Tem montadora, por exemplo, trabalhando em versão híbrida a diesel, que não é uma tecnologia tão comum hoje no mercado. A gente basicamente tem híbrido tudo a gasolina, né? E vai ter o híbrido flex, até inclusive dentro da Stellantis. Qual que é o teu feeling, a tua sensação em relação ao mercado de picapes médias? Será que o diesel é tão predominante e forte entre esses consumidores que um caminho seria realmente ter um híbrido a diesel? Eu acho que o ideal é você ter todas as ofertas e o cliente poder escolher para o seu uso, né? Se a pessoa roda muito, o diesel é uma vantagem. Se ela roda menos, a gasolina híbrida vai funcionar. Ou se ele quer um carro de altíssima performance, ele vai na gasolina. Eu acho que o ideal, e claro que não é sempre o factível, né? Mas o ideal é você ter todas as opções, né? Mas vai depender muito, de novo, de investimentos, de retorno de investimentos, de custos. A gente precisa entender também tudo que está acontecendo no mundo, né? Essa mudança, o diesel ficando mais caro, ou a gasolina ficando mais cara, a eletricidade ficando mais cara. Como que isso se comporta, né? Até onde a gente vai ter esses combustíveis dentro das normas de emissão. Então tem muita coisa que está por trás para a gente poder desenhar esse plano, né? No fim, essa questão do diesel, né? Quando eu entro numa RAM 2,5, 3,5, eu sinto muito o ambiente americano. O espaço, os materiais, o couro, o cheiro, né? Eu sei que tem toda a questão da capacidade, do motorzão, mas o que mais... qual que é o principal ponto que um cliente fala, poxa, eu quero comprar uma RAM? A gente, como eu falei no começo da nossa conversa, que a gente focou muito nessa ideia do conforto, da tecnologia, do requinte que as picapes não tinham, né? E quando a gente traz isso para dentro de uma picape, você acaba com qualquer restrição, né? O cara tá lá dentro, ou a esposa tá lá dentro, ou a esposa motorista, seja o que for, quando ela tá lá dentro é como se ela estivesse dentro do SUV. Ela tem as mesmas coisas, a pessoa tem as mesmas coisas lá dentro que ela tem no SUV, a vantagem de ter uma caçamba, né? Que é um negócio extremamente versátil, né? Então, eu acho que é isso. Você falou do cheiro, é uma coisa interessante. Estava conversando com um cliente esses dias, ele falou, pô, faz 1 ano e meio, 2 anos que eu tenho a minha caminhonete, uma Longhorn, eu entro e ainda sinto o cheiro do couro. Então, eu acho que essa sensação que a gente quer trazer para dentro das RAMs, né? Você tá lá dentro,
você está quase que isolado do mundo. Você está no seu mundo lá, né? Você está num mundo que te lembra, não sei, Texas, Houston, Dallas, alguma coisa assim, mas que te traz uma memória afetiva, que te traz conforto. E somado a isso, todos os itens que a gente trouxe de tecnologia, de segurança, são carros extremamente tecnológicos que não deixa para trás nenhum SUV. Muitas vezes tem muito mais que muito SUV por aí, muito mais que muito veículo premium por aí. Eu acho que é isso. Acho que é um trabalho bem coerente. E a mesma coisa que a gente tinha lá na 3500, 2500, a gente veio buscando para Dakota, a gente veio buscando para Rampage, né? Criando esse sentimento de família. Isso eu não acho muito bom, não. Ter essas coisas lá, ter uma geladeira, um conforto. Depois, como que a gente vai achar em outro carro, né? Não vai ter. Fica mal acostumado. Fica mal acostumado. Como diz o Ferreirinha, né, que foi consultor nosso e já ajudou também nesse plano, o paladar não retrocede, né? Acho que é importante, quando a gente experimenta, é difícil voltar atrás. E essa é uma outra pegadinha. Quando você chega lá, você não quer sair de lá, né? Então... É verdade. Uma coisa que eu participei no ano passado, e assim, a gente sempre sabe que os clientes são muito fiéis, é difícil sair, mas eu não sabia que eles eram tão fiéis assim. Eu fui no Ram Festival, né, e vem gente do Brasil inteiro. Vem gente, né, do Brasil inteiro. É uma comunidade que vocês... Como que criou? Como vocês chegaram a esse ponto? A gente, desde o começo, a gente sempre foi muito próximo, né? Desde as festas de rodeio e festas de peão que a gente fazia aí pelo interior, a gente foi trazendo essas pessoas para próximo. E hoje eles são nossos embaixadores, né? A gente criou até um grupo de clientes que nos alimentam de informações e que a gente troca informações com eles semanalmente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente. A gente eles trazem muito insight, eles trazem muita coisa que está acontecendo. Se tem um problema X no carro, eles também nos trazem. Então é interessante, virou uma comunidade colaborativa mesmo. E muitas vezes a gente está fazendo um produto novo, a gente chama eles para dar uma olhada, dar um palpite aqui, está indo no caminho certo, está indo no caminho errado, esse tom de cor aqui está ok para vocês ou não. Então assim, a gente faz muita troca, que é interessante, né? Quase que uma cocriação de um produto extremamente complexo que é um automóvel, né? Uma picape. E o Joe, compra uma picape Ram para a gente ter informação do que pode acontecer no futuro. Olhando hoje a Dakota, né? A gente vê que tem pouquíssimo tempo de loja ainda, né? Já completou 3 meses? Mais ou menos 2 meses e pouquinho. Mas a gente ainda não lançou todas as versões, né? Acho que esse é um ponto. Eu ia comentar isso, né? A gente vai ter, já tem as 2 primeiras, né? Laramie e Warlock, isso. São as 2 que foram o lançamento. Vai ter uma Bighorn. Essa semana a gente anunciou a Laramie Night Edition. Night Edition, acaba de chegar. Que é uma coisa que a gente trouxe como Ram na 2500, 3500, na 1500, que deu na própria Rampage, né, que deu super certo. Então a gente trouxe isso para a Dakota também. Essa é uma série especial. Não, essa é um produto de linha. É um produto de linha, Night Edition. Que na verdade você tem tudo que tem uma Laramie em termos de conforto, tecnologia, etc. Mas em vez de ser cromado, você tem tudo em preto, né? Em black piano, preto. Então o carro ficou muito bonito. E ainda tem espaço aí para uma Bighorn, por exemplo? Tem. Espaço sempre tem. A gente vai anunciar isso no momento certo. Como eu falei, a gente trouxe a Dakota para cobrir uma faixa de preço do segmento que pouca gente olhava, inclusive nossos concorrentes. Então a gente entrou num segmento e embora a gente esteja apenas começando com os nossos volumes, produção, logística, que é bastante complexo, né? Estamos trazendo o carro da Argentina, já começou a incomodar, né? A gente já vê outros concorrentes mudando preço, incentivando algumas versões fortemente. Então é interessante. Esse cliente é um cliente muito fiel ao seu segmento, né? Ele é primeiro fiel à marca onde ele está, mas claro, se a marca que ele está não atendeu ele tão bem, ele vai buscar outra. Mas ele busca dentro do segmento. Então é isso que a gente está olhando, onde alguém está insatisfeito, ou alguém está querendo experimentar alguma coisa nova, alguém quer uma experiência de mais conforto, de mais tecnologia, de mais luxo, a gente está lá para oferecer os produtos. E você vê, Juliano, espaço, por exemplo,
para uma RT, uma versão com gasolina, ou a Dakota vai ser um produto bem picape média, diesel ali, não vai fugir muito disso? Eu acho que possibilidades da picape tem dezenas, né? A gente falou de TRX, tem a RH lá fora, a gente tem motores eletrificados, elétricos, REV, tem tudo lá fora. Então, assim, possibilidades elas existem, na verdade. A gente vai primeiro entender esse mercado. Com muita humildade, a gente está entrando de novo num mercado hiper competitivo. Então a gente vai entrar, a gente vai entender, e quando a gente estiver bem confortável, a gente vai pensar num próximo passo. Juliano, entre todos os clientes, né, um cliente compra uma picape maior, ele acaba comprando outras menores também da mesma marca? Sim. Não, a gente tem muito caso de cliente de Rampage da Dakota agora que já tem uma 1500, 2500, 3500 né, em casa, né? Para usos múltiplos. Andar de 2.500, 3.500 dentro de uma cidade como São Paulo não é tão simples, né? Então, assim, às vezes vale, às vezes não, sempre vale ter uma menor, que seja uma Dakota, que seja uma Rampage, né? Como um veículo mais do dia a dia, ou para ir em áreas mais restritas em termos de tamanho mesmo, né? É isso, mas tem muito cliente, sim, que tem mais de uma. E quando a Dakota chegou, a gente ficou na dúvida se uma não seria rival interna da outra, né? Dakota e Rampage. Como que isso é dividido dentro? Não, na verdade, o cliente... Claro que nesse primeiro momento, no momento da novidade, tem cliente da Rampage indo para a Dakota, mas não é o normal. O cliente da Dakota é o cliente que está naquele segmento. É o cliente do chassi, que está naquele segmento, que está acostumado a andar com chassi. O cliente da Rampage pega muito o cliente do SUV. E as outras picapes aí da categoria, que são poucas, mas muito cliente do SUV. Muita gente que ou quer um carro a mais em casa, ou está realmente trocando um SUV por uma picape pela questão da caçamba, né? A flexibilidade que a caçamba entrega, né? Muita gente que deixou de morar nos grandes centros. A gente vê muito cliente aí que comuta muito, né? Que roda muito entre cidades próximas e a capital, e uma metrópole. Então a picape serve para isso, né? E entre, né, esse mundo, né, voltando aqui um pouco para a parte mais de economia, você falou que foi muito puxado pelo agro, né? Hoje a gente vê uma presença muito forte, né, das picapes grandes, sim, no agro. Tem meios de pagamento específicos para o agro também, né, com safras, enfim. Como que você vê o mercado brasileiro nesse ano? A gente tem um monte de pontos ali, Copa do Mundo, eleição, juros altos. Como que vocês acham que tem espaço para crescer? Eu acho que o mercado vai crescer um pouco, né? A gente já até falou de algum crescimento aí. Claro que vai ser difícil, né? Eleição dá uma mexida boa, Copa do Mundo então nem se fale, né? Mas o mercado até então está vindo muito bem, né? Falando de números concretos, né? O mercado está vindo muito bem em relação aos anos anteriores, em termos de volume, né? Então eu acho que, ou na pior das hipóteses, a gente vai ficar num mercado igual aí do ano passado ou crescer. Mas o mercado ainda continua bom. Claro que o bolo está sendo dividido em mais players, né? Você tem esse monte de chineses que chegaram, você tem novos produtos chegando. Então as coisas estão... Mas é assim, é concorrência, né? Concorrência é sempre saudável. Acho que a gente sempre aprende alguma coisa aí. Eu acho que vocês estão num segmento, assim, não né? Vários, mas a marca ela é muito forte. Né? Então é um território que uma marca chinesa pode chegar, mas ela vai ter que remar muito para conquistar. Mas quem mais deveria ficar assim com medo da RAM? A gente falou de pessoas que migram até de SUVs. Seriam os SUVs premium mais caros? Não, eu acho que assim, ninguém precisa ter medo da RAM, não. É bonzinho. Não, a questão das marcas, né? Eu acho que quando a gente fala de Rampage, sim, a gente enfrenta e pega muito cliente que está vindo de SUV aí. Às vezes é o marido e a esposa e quer ter uma garagem complementar e tem posses para ter também, né? Porque hoje em dia não é fácil, os veículos são muito caros em geral. Mas você poder ter um SUV e uma picape, eu acho quase que a garagem perfeita, né? Você poder ter os dois em casa. Então a gente tem enfrentado muito isso tem acontecido muito. Às vezes a pessoa tinha 2 SUVs, troca um. Não sei se são os veículos tão premium, a gente está falando de carros aí numa faixa entre 200, 250 mil reais. Então eu acho que é esse o entorno que a gente vai pegar aí, e muito SUV, sim.
Quando a gente fala da picape média, são os nossos concorrentes aí nas versões mais intermediárias, que é onde a gente está atacando, né? Que são versões que hoje na concorrência oferecem muito menos do que a gente oferece como equipamento, como segurança, como conforto, como requinte e luxo, né? Então, sempre que a gente tem uma RAM, como eu falei, a gente busca trazer tudo isso para dentro dela, e Dakota é um veículo que conseguiu trazer tudo isso dentro de uma condição financeira muito atrativa, né? Você falou da Dakota. Hoje, qual que é a situação da RAM em relação à produção na Argentina, né? Quando a gente começou a falar de Dakota e ela apareceu no Salão do Automóvel, e o brasileiro adora rede social e adora ficar dando pitaco, né? Uhum. Então a gente vê que é briga de time ali, né? Tem gente que ama, tem gente que a Hilux nunca vai sair da liderança, não, a Ranger é muito melhor. E olhando assim, você como vice-presidente da marca, olhando esse mercado e as pessoas comentando e olhando os números, o que a gente pode esperar de Dakota? Claro, como eu falei, 2 meses para 3 meses ainda é um período curto até para mensurar qualquer coisa, né? Mas o que a gente pode esperar disso? A RAM, ela tem condição, por exemplo, hoje, fabril, de brigar por volumes realmente mais altos para, quem sabe, vislumbrar aí uma liderança de mercado? Acho que assim, nosso objetivo nunca foi a liderança. Acho que, para deixar isso bem claro, a gente precisa ter uma operação sustentável, financeiramente inclusive. Então, a liderança, se um dia ela acontecer, vai ser um acaso. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é crescer de uma forma sustentável. Aí, crescer de uma forma sustentável é aumentar a nacionalização desse carro, melhorar cada vez mais a logística, produzir o motor localmente, que é o que a gente já vai fazer a partir do começo do ano que vem lá na Argentina. Então, assim, a gente está se estruturando para volumes maiores, claro. A gente quer crescer com essa marca porque a gente entende que a marca tem potencial. O próprio Antônio Filosa falou, né, da globalização. A marca tem potencial, o cliente gosta. A gente tem visto muito cliente ficando na própria marca, então é interessante, né? O cliente, como eu disse, esses primeiros estão vindo de Rampage para Dakota, ou da Dakota ele vai poder ir para uma 1500, 2500, 3500. A gente criou essa linha de sucessão quase, né? Das pessoas irem pulando de um produto para o outro. A gente está estruturando essa marca para crescer. Então, sim, tudo que a gente faz baseado nesse embasamento financeiro sustentável para a companhia, né, para a Stellantis como um todo, é a nossa missão como RAM, né? Ser líder ou não ser líder, de verdade, não é isso que a gente busca, não. A nossa liderança aqui no mercado, ela é feita pelo grupo Stellantis, né? Eu não estou preocupado se a marca é líder ou não é líder. Preciso entregar o melhor produto ao meu cliente. Muito bem. A gente sempre visualiza dessa forma, porque quando você busca liderança, você vai ter que fazer várias concessões ali de preço e acaba meio que bagunçando o que você construiu, né? Mas eu ainda estou interessado, sabe no quê? Naquela comunidade que você falou que passa informações ali. Né? Não, nós trabalhamos com algumas comunidades, né? A gente tem essa comunidade de clientes mais ativos, aí, que são geralmente os líderes aí dos clubes de RAM pelo Brasil. A gente criou uma comunidade de relacionamento com os nossos clientes também, que é o RAM Society, que é um programa de relacionamento, onde o nosso cliente tem benefícios em tudo que a gente faz, de patrocínios, shows, ele tem desconto para comprar carro. Então tem várias coisas, é um programa bem interessante, e essas pessoas também trocam informação. A gente acabou de fazer uma expedição com eles no Pantanal. Esse final de semana agora eles estão indo visitar a nossa fábrica lá em Pernambuco. Um grupo aí de alguns milhares de clientes que também nos alimentam, né? Então, eu acho que é uma coisa que algumas marcas não estão fazendo, né? De estar próximo do cliente. A gente busca estar muito próximo. A informação vem muito rápido quando a gente pergunta direto para o cliente, né? Ele sabe o que ele quer. E quando ele não sabe, ele nos dá indícios para a gente ensiná-lo a querer. Não sei se é esse se eu me fiz expressar, mas a ideia é muita coisa. Ele não está esperando, ele não tá nem pensando naquilo, e a gente sabe que dá para fazer. E quando a gente traz essas ideias, a gente vai trocando ideias até que
ele passe a sentir necessidade de ter aquilo que ele nem sabia que ele precisava, né? A gente sente essa evolução dos carros, né, picapes, enfim, quando algum recurso chega e a gente fala, mas para que isso? Exato. Você começa a usar, puxa, por que eu não pedi isso antes? Um botão para ligar, ou um carro que nem tem botão, mas claro. Enfim, qualquer coisa, né? Enfim, é interessante. Mas dentro desse feedback, alguém falou de eletrificação ou não? Ninguém não, se fala, ainda como eu disse, para usos muito específicos, mas se fala. Ainda um pouco mais como alternativa do que como a solução total do negócio, né? Mas existe, claro, existe. Os SUVs, não só os chineses, mas em geral, né, os SUVs elétricos eletrificados estão puxando aí para isso, né? E esse cliente ou tem um carro dentro de casa ou conhece alguém que tem, então sim, a discussão ela existe, claro. O próprio mercado de picapes, né, quando a gente começa a vasculhar, olhar o que está acontecendo, se fala, por exemplo, na Hilux híbrida, né, em teste já camuflada, a gente publica aqui. Também tem uma expectativa grande, por exemplo, em relação à Amarok híbrida, como que vai ser, se fala em plug-in. Mas, no fim das contas, quando a gente olha para o mercado, olha para as vendas e tudo mais, o que prevalece hoje é o diesel, né? Mas a eletrificação... nesse mercado, ela talvez ela aconteça de uma forma mais rápida agora do que a gente previa uns anos atrás? Você acha que vai acelerar? Eu acho que sim, justamente pela chegada aí de novos players. Vamos ver o que eles vão trazer, né? Eu não conheço os planos deles, mas imagino que muitos deles também vão manter o diesel, né, como opção. Então, vamos entender aí o que vai acontecer. A gente está acompanhando, como eu disse, as tecnologias a gente tem, né, dentro do grupo Stellantis, e a gente pode aplicar quando isso for necessário. A gente ainda não entendeu isso como uma necessidade do cliente. Tem outras necessidades aí que pode ser o motivo deles estarem usando, mas não é do cliente nesse momento. Então vamos entender o que vai acontecer. Chegando aqui já quase 1 hora de papo. Nem parece, né? Que bom. Foi rápido, né? Foi rápido. Eu queria fazer uma pergunta aí mais pessoal, né? Qual foi a RAM mais marcante que você já dirigiu? Dirigi, eu acho que a 1.500 6 cilindros agora. É um carro extremamente econômico para o porte dela, né? Um carro que faz quase 10 por litro, daquele tamanho. Um carro que tem um torque absurdo. Um carro que tem um tanque de 127 litros, então você faz facilmente aí mais de 1.000 quilômetros com o carro. Em termos de força, pela emissão sonora que esse carro faz, ele é um estado da arte. Assim, dentro do carro, quando você está dirigindo, você não escuta nenhum barulho. E é um carro que você pode estar andando muito forte, não escuta nada. Então, ele é realmente impressionante. E nesse universo de marcas da Stellantis ou até de outras, você ainda consegue se surpreender com um carro? Pra gente é meio complicado, né? Não, eu gosto muito da tecnologia, eu gosto muito da posição de dirigir. Pode parecer estranho, né? Mas quando eu sento num carro e coloco a mão no volante, é aquele momento que eu falo, eu tô num carro legal ou não tô? É onde eu tô sentado. Então, assim, pra mim, você tem um painel muito legal, com vários itens de tecnologia e um banco extremamente confortável. É lá o meu lugar. Então sim, me surpreende muito ainda ver alguns carros que estão chegando, muita coisa nova aí chegando, né? Dentro da Stellantis e fora da Stellantis, mas me surpreende sim, gosto muito. Você não troca picape, né? Eu fui criado nas picapes, né? Eu sempre mexi com picape, eu sou do interior, então assim, ajuda muito, né? Enquanto algumas pessoas aqui de São Paulo ficam olhando carros esportivos, eu olho picape. E gosto demais, gosto bastante, sim. Agora, assim, mais já para os finalmente, assim, tem alguma tendência, né, automotiva que pouca gente percebeu, mas você já vê chegando? Acho que tem algumas, sim, mas eu não vou comentar aqui, não. Não, é só um spoiler. Tem algumas, sim, tem algumas... Desde cores, acho que o mercado está evoluindo muito em cores e vai evoluir em cores, para cores um pouco mais sóbrias, fugindo um pouco desse nosso branco, preto, cinza no Brasil. Desde de rodas, que tem evoluído muito em formato, e a gente vai ver
Desde algumas tecnologias, muita tecnologia de ADAS aí, né? Muita tecnologia de segurança que vai evoluir. Acho que esses são os principais caminhos. Não vou falar de conforto, esse tipo de coisa que eu já falei, mas tem itens bem interessantes aí que vão chegar nos próximos anos na picape. Muito bem, agora só para finalizar mesmo, quais são as próximas novidades da RAM? Não, brincadeira. Agora que eu ia falar? Não, fica à vontade. Assim, o que o consumidor brasileiro ele pode esperar da RAM aqui nesse ano, por exemplo? Não, acho que assim, a RAM vai continuar com um crescimento sustentável. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente está melhorando cada vez mais o nosso atendimento de serviço, de concessionário. Hoje são 156 lojas. A gente continua crescendo, né? Em 2018 a gente tinha 40, para dar impressionante. Mais ou menos o tamanho, né? A gente, de novo, falando com os clientes, quando a gente entendeu, falou, não, andar 1.000 quilômetros para fazer uma revisão não faz sentido. Então vamos abrir concessionário. A gente começou a ampliar e a Rampage permitiu isso também, né? Então hoje a gente tem um grupo robusto de concessionários, altamente qualificado. E o que a gente quer é cada vez melhorar o serviço, né? Trazer mais peças, reduzir preço de peças, ter o melhor valor residual no final da vida do carro, né? Na vida do carro com esse cliente. Então acho que é isso, é muito trabalho. Assim, não tem segredo não, é muito trabalho, olhar o mercado, olhar o cliente, tentar entender o que ele está precisando. Vamos crescer ainda bastante com o Dakota esse ano, novidades na Dakota, vamos ter novidades na Rampage. Estamos trazendo agora 1.500 de volta para o mercado. A gente ficou um tempinho sem ter carro, então 1.500 Night Edition. E as importadas aí que continuam com força, a 2.500, 3.500 com força ainda esse ano. O que a gente pode esperar para os próximos anos? É claro, você falou, a marca tem que se movimentar, né? Então tem novidades, versões, e, enfim. Mas o que a gente pode esperar de uma maneira geral para a marca RAM agora com todos esses novos planos que foram apresentados? E pode ficar tranquilo, porque o Filosa é nosso amigo também. Não, eu acho que novidades que ele já apresentou hoje, vamos estar trabalhando tudo que a gente puder ter de novo daquela forma sustentável, né? De produtos lá de fora a gente vai trazer. Tudo que a gente puder fazer para atender o nosso cliente que está aqui, a gente vai fazer. Agora a gente está em todos os segmentos que a gente planejou estar. Então como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai se fortalecer, como é que a gente vai atender melhor dentro desses segmentos. Para mim, só essa última parte que você falou abriu a cabeça, né? Como a Rampage possibilitou expandir ainda mais a marca e deixar o consumidor mais próximo das maiores. Isso aí. Eu acho que é um grande feito da marca a gente conseguir ter carros que vão de 200 a quase 700 mil, né? Poucas marcas conseguem fazer isso e a gente fez isso de cima para baixo. Muitas vezes em algumas marcas aí a gente já viu no passado aí, quando você começa a trazer para baixo, você perde qualidade, você perde atendimento, você perde imagem de marca. E a gente vem conseguindo manter isso. Então acho que é uma fórmula de sucesso aí. Fora que é a única marca que é exclusiva de picape, né? Isso é hiper importante, né? Hiper importante. Eu costumo dizer que a gente vive esse negócio, né? O time todo vive, anda de picape. E é importante, né? Para a gente entender o cliente, entender a necessidade, é importante você estar nesse meio. Chegando mensagem aqui, pedidos, né, dessa comunidade. TRX. Coloquei na a RAM Charger também estão pedindo. Tem bastante. Não, vou parar aqui, senão a gente eu conheço a lista, fica tranquilo. Bem, Juliano, a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado pelo tempo, pelas explicações. Diogo. Foi um prazer a gente poder dar esse mergulho na marca RAM, né? Não é todo dia que a gente tem acesso ao comandante da marca, né? E parabéns, porque a gente viu um crescimento exponencial numa marca que talvez poucos anos atrás ninguém achasse que fosse ter a relevância que ela tem e vai ter ainda mais daqui para os próximos anos, né? Então, parabéns. Queria agradecer o convite e dizer que é um trabalho de um time inteiro, né? De uma empresa inteira. Seja aqui no Brasil, seja fora. Então, assim, a gente vem se fortalecendo porque realmente a gente acreditou que essa marca podia crescer. E é isso, Diogo. Então,
É isso, galera. Quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e fique ligado, ativa o sininho para receber todos os conteúdos que a gente sobe aqui no Motor1.com Brasil. É isso. Então, até o próximo podcast do Motor1.com. Valeu, galera.